Boa noite, queridos. Boa noite. Que alegria poder celebrar Jesus com vocês. Que bom que vocês estão aqui hoje para a gente poder cultuar juntos ao Senhor. Eu espero que de maneira muito especial Deus possa falar contigo essa noite, não através do que eu vou falar aqui, o que eu vou falar aqui pouco importa, mas através daquilo que Deus vai falar contigo, através da palavra dEle, através sim, se Ele quiser me usar para isso, mas através principalmente da palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Juízes, o privilégio de poder estudar esse livro muito, mas muito especial, esse livro polêmico, é verdade, difícil em alguns aspectos, mas tem sido muito legal poder caminhar através do livro, por meio do livro de Juízes. Graça e desgraça. Esse é o tema que resume muito bem o livro de Juízes. Porque o livro de a desgraça que a vida se torna Juízes fala o tempo todo disso, mas ao mesmo tempo a graça de Deus, o favor imerecido de Deus em nos trazer de volta. A graça de Deus, o amor de Deus em dar passos em direção àqueles que pouco se importam com Ele. Ainda assim, Deus caminha até essas pessoas, transforma essas pessoas. Então é muito legal, Juízes, porque se você tem experimentado a graça de Deus, você vai se sentir muito animado a estudar esse livro e encorajado a receber ainda mais dessa graça transformadora. Se você por algum motivo vive em desgraça ou vive longe de Deus, esse livro é ótimo para você, porque vai mostrar o quanto Deus tem dado passos em sua direção para te resgatar, para te transformar, porque é isso que o nosso Deus faz. Hoje nós vamos falar sobre um juiz, e talvez um dos juízes mais conhecidos de todo o livro. Que Deus levanta para libertar o seu povo das desgraças que eles mesmos se meteram, por isso o nome Juízes. E hoje é a história de um dos juízes mais conhecidos. A história dele é contada desde a classinha de crianças. Se você aqui cresceu na igreja, você vai conhecer muito bem a história desse juiz, que hoje nós vamos estudar sobre a vida de Gideão. Nós vamos começar, na verdade, não vamos terminar, mas vamos começar hoje a falar sobre a vida de Gideão, e vamos terminar daqui em 2 ou 3 semanas, tá bom? Gideão, juntamente com Sansão, ele é talvez um dos juízes mais conhecidos. A peculiaridade da história, né, a história que é contada aqui, os detalhes de como que Deus usou Gideão para libertar o povo, é algo muito legal, é algo criativo, e é uma história muito legal para ser estudada. Então eu espero que você esteja daqui na semana que vem para continuar esse estudo e aprender um pouco mais sobre como Deus transforma a partir dessa história aqui de Gideão. Se você é um bom tempo de igreja, você já conhece essa história. Se você talvez não entender essa história, e nós vamos poder aprender juntos aqui sobre o que é a desgraça de andar longe de Deus e a graça de Deus em resgatar pessoas que não merecem. Queridos, em nada melhor do que resumir para vocês o livro de Juízes. Está aqui, coloca para mim, Lia. Juízes, então, para uma descrição da carta, é um livro que descreve a graça humana como resultado do pecado, do afastamento de Deus, da desobediência a Deus, enquanto percebemos a graça de Deus ao sempre caminhar em direção ao perdido, por causa do seu amor e da sua própria glória. E parece-me que cada vez a enrascada é pior. Eles afundam cada vez mais o pé na lama. E nada é tão ruim que não possa piorar. Eu já usei esse título que vai ser colocado aqui em cima, já outras vezes, mas eu tenho que usar de novo porque ela descreve muito bem Juízes.
Eu até coloquei agora a parte 2, né? Acho que semanas atrás foi a parte 1 e agora já é a parte 2. Por quê? Porque de novo e de novo e de novo, o povo volta a fazer as mesmas coisas, o povo volta a rejeitar a Deus e andar para os seus próprios caminhos, adotar outros deuses. E galera, que furada, que enrascada. E essa frase, ela se encaixa muito bem, porque sempre nos inícios dos capítulos de Juízes, quando está prestes a falar sobre um novo juiz, sempre antes desse novo juiz, tem uma descrição ainda pior da situação que o povo se encontra. Por isso então, nada é tão ruim que não possa piorar. E o início do capítulo 6, que nós vamos estudar hoje, início do capítulo 6, descreve a pior crise que o povo passou até então. A pior perseguição. Esse é o pior povo que vai subjugar a nação de Israel. E aqui nós vamos ver, talvez, a definição perfeita de desgraça. Entendam bem, queridos. Deus coloca o povo de Israel, o povo dele, numa terra prometida, numa terra fantástica, o que plantava nascia. Deus abençoava o povo e pediu, olha, vocês me honrem, me obedeçam, vivam para mim, e eu viverei para vocês, eu abençoarei vocês. Mas a gente vê o tempo todo o povo negligenciando a Deus, se esquecendo de Deus, e se metendo em furada, se metendo na toleira do pecado, e por isso então a desgraça, o que a gente percebe claramente aqui no início do capítulo 6. Leia comigo, capítulo 6, do versículo 1 até o verso 6, vai ser projetado aqui para vocês. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominavam Israel e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Como eu disse, essa então é a pior crise até agora. Os israelitas fazem o que o Senhor reprova, e lembra bem, o que é fazer o que o Senhor reprova? É se esquecer dele, é não considerar Deus em seus caminhos, é viver uma vida onde Deus não faz parte em momento nenhum, ou melhor, talvez Deus faz parte apenas da esfera religiosa da sua vida. Deus talvez faz parte apenas do domingo à noite, apenas de um culto vazio, mecânico, apenas um culto religioso. Isso é se esquecer de Deus. É não compreender que Deus, ele faz parte do todo da sua existência, da sua vida. Foi isso que os israelitas fizeram, se esqueceram do Senhor. Então o que Deus faz? Lembra do ciclo? Deus então, ele disciplina o seu povo, por meio de um outro povo. Deus levanta uma outra nação para disciplinar, e aqui nós temos a nação de Midian, os midianitas. Galera, a perseguição aqui, ela é cruel. Não foi um domínio sociopolítico, onde os midianitas chegaram, dominaram e faziam com que os israelitas pagassem tributo. Não, aqui é diferente. Eles queriam riscar do mapa a nação de Israel. Eles queriam acabar completamente com a nação. O que eles fazem aqui não é apenas subjugar. Olha, a gente leu aqui. Eles fizeram com que o povo saísse das suas casas e vivessem escondidos, nas montanhas, nas fortalezas, nas covas. Não só isso, tudo que o povo plantava era destruído completamente. O povo não tinha o que comer. De escondidos, talvez plantavam de madrugada à noite, e quando iam colher já não encontravam mais nada, porque eles destruíam tudo que era plantado. Eles mataram tudo, gados, ovelhas, bois. Toda a economia de Israel foi completamente devastada. Talvez é a pior opressão até aqui. É o conceito perfeito de viver na desgraça, de você não ter nada e o pouco que tem ainda assim ser tirado de você. E o verso 6 diz que o povo empobreceu tanto, mas tanto, que eles então clamaram a Deus por ajuda.
Você consegue perceber a ironia desse verso 6? Porque a nação de Israel está na terra que mana leite e mel. Eles estão na terra onde Deus prometeu abençoá-los e cuidar deles, é lá que eles estão. Olha que situação que eles chegaram. Deus prometeu dar tudo de bom e do melhor para o povo dele. Deus prometeu cuidar do seu povo, como um pai cuida do filho. Eles estavam na terra onde eles plantassem, iria dar, porque era a promessa de Deus, esse cuidado, essa prosperidade até material. Mas eles estavam passando fome e necessidade na terra da prosperidade, na terra que manava leite e mel. Agora, por que eles estavam sofrendo? O que leva alguém a sofrer? Por que pessoas sofrem? Por que pessoas passam por dificuldades? E essa pergunta, ela é levantada aqui, e ela é respondida aqui. Na verdade, é um bom ponto para ser explorado e para a gente pensar juntos. Por que pessoas sofrem? Por que pessoas vivem de fato em desgraça? Quais são os motivos que levam alguém a viver em desgraça, a viver em sofrimento, a viver complicações? Existem vários. Aqui cita um, mas quais são os outros? Deixa eu dividir com vocês algumas razões pelo qual pessoas sofrem. Em primeiro lugar, talvez pessoas podem sofrer por causa das escolhas erradas que elas fazem. Um dos motivos do sofrimento humano normalmente se encontra nas consequências naturais de escolhas erradas que as pessoas fazem ao longo da vida. Por exemplo, se um cara fuma desde a sua adolescência, ele fez talvez uma escolha errada, e quando talvez chegar na terceira idade, ele provavelmente vai enfrentar algum tipo de consequência, algum câncer no pulmão, vai sofrer por isso, consequência das escolhas erradas que ele fez. Se alguém aqui decide talvez caminhar em imoralidade e desenvolver uma vida devassa, você pode contrair uma DST como consequência de escolhas erradas, escolhas pessoais erradas que nós fazemos. Isso é um dos motivos que trazem sofrimento para as nossas vidas. O segundo motivo de sofrimento é talvez você sofrer por uma consequência de pecado e disciplina de Deus sobre a sua vida. Se no primeiro motivo é algo natural, é algo automático, é ação-reação, o segundo já não é tão natural assim, pelo contrário, é Deus trabalhando, mexendo nas circunstâncias da sua vida e fazendo você sofrer com uma medida disciplinar para corrigir os teus passos. Isso causa sim sofrimento, mas é Deus mexendo nas circunstâncias externas para te disciplinar. Deus propositalmente permite que você sofre, ou até melhor, faz com que você sofra, para que de alguma forma você enxergue os teus caminhos errados. É o que acontece aqui, tá bom? É o que acontece com o povo de Israel, mas tem mais. Você pode sofrer por causa de outras pessoas. Outras pessoas podem cometer pecado contra você, certo? Outras pessoas podem estragar a sua vida a partir dos pecados delas, não seu necessariamente, e que isso causa sofrimento. Um filho, por exemplo, que decide se rebelar contra o seu pai, e faz o seu pai, a sua mãe sofrer profundamente. Quando terceiros prejudicam você diretamente ou indiretamente, isso também é causa do sofrimento humano. Por exemplo, alguém pode inventar uma mentira terrível ao seu respeito, por inveja. Às vezes a pessoa tem inveja de você e vai sair por aí esperando uma fofoca terrível, uma mentira terrível, sei lá, vai dizer que você é flamenguista, por exemplo, né? E vai espalhar por aí que você é flamenguista, olha que terrível. Não deve ter coisa pior do que essa, né? Destruir a moral de alguém a esse ponto, né? De acusá-la de algo tão grave. Ou não, né? Para alguns, ou não. Eu brinco com o flamenguista porque sempre é a maioria, tem mais graça, né? Vai brincar com o botafoguense, nem contra. Sempre é dois, né? É pouco, não tem graça nenhum brincar, né? Se brincar com o tricolor fluminense, para começar a chorar, é muito sentimental, chora, tô brincando. Brincadeira aos tricolores aí. Enfim. E o Vasco sempre se brinca por segundo, aprenda isso, tá bom? Você brinca com alguém primeiro e em segundo o Vasco, é assim que é a ordem. Então, um terceiro pode causar sofrimento em você, pecados de outra pessoa, isso é comum. Ou você pode sofrer também, até mesmo por causa do próprio Satanás. O inimigo da nossa alma, o inimigo da igreja, ele também causa sofrimento e também mexe com pessoas e com circunstâncias,
Pedro diz que ele veio para matar, para roubar, para destruir. Ele quer destruir vida assim de pessoas, ele quer assim destruir casamentos. É claro, entenda muito bem, nem sempre é Satanás. É muito fácil colocar a culpa em Satanás e tirar a sua culpa, mas pode sim ser uma realidade e pode ser sim uma fonte, uma causa de sofrimento na sua vida. Essas aqui são algumas razões pelo qual nós podemos sofrer. E talvez alguns de vocês se identifiquem com alguma dessas razões. Talvez você tenha sofrido ou sofreu, ou talvez vai sofrer, e normalmente na causa primária terá um desses pontos aqui. Mas aqui em Juízes capítulo 6, eles estavam sofrendo por causa do pecado deles, por causa da ação dos midianitas, e obviamente por causa da disciplina divina, foi Deus que permitiu isso. E tem mais, a situação do povo de Israel era tão complexa e tão complicada, que eles não conseguiam identificar a razão do sofrimento deles. Eu coloquei esse quadro aqui para vocês, porque normalmente quando nós estamos sofrendo, o primeiro passo é identificar a razão, o motivo. E as pessoas costumam ter dificuldades de identificar muitas vezes a razão do seu sofrimento. E isso acontece com o povo de Israel. Quando Deus vai até Gideão, por exemplo, no verso 12, verso 13, vai aparecer aqui, lê comigo. Olha a reação de Gideão, verso 12 e verso 13. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Aonde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão aqui, ele questiona a Deus do porquê do sofrimento, e em toda a sua sinceridade, está sendo muito sincero aqui, ele está revelando o seu completo desconhecimento sobre do porquê a nação se encontra naquela situação. Se perguntar para Gideão, por que vocês estão sofrendo? A resposta dele aqui, ele diz, olha, é Deus. E embora essa seja uma resposta parcialmente correta, ele não diz que é Deus porque o povo pecou e Deus está disciplinando, não. Ele coloca na conta de uma negligência de Deus o cuidado para com o povo. Ele fala como se Deus tivesse abandonado o povo, e isso aqui é apenas uma meia-verdade. Porque sim, Deus abandonou o povo, mas por causa de falar, olha, foi você que botou a gente nessa situação, a culpa é sua. Alguém sincero, mas errado. Para você ter uma ideia, esse povo está tão perdido com respeito ao seu sofrimento e das razões que levaram a chegarem até lá, estão tão perdidos nisso. Olha comigo, rapidamente, verso 27 a 32. Eu vou voltar depois, tá bom? Mas eu só quero situar vocês enxergarem como essa galera está totalmente perdida, sem saber para onde vai. Olha o verso do 27 até o 32. Para você entender o contexto, Gideão decide então trabalhar com Deus. E Deus falou, então vai lá agora e derruba todos os ídolos de Baal na sua região aí, em especial do seu pai. O pai de Gideão tinha um ídolo de Baal. E aqui Gideão vai de noite, ele destrói lá os ídolos, os postes ídolos, e no dia seguinte o pessoal acorda e vê lá os ídolos destruídos e quebrados. E perguntam, quem é que foi? E eles investigam. Olha o que diz, verso 27. Assim Gideão chamou os 10 de seus servos e fez com que o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. E derrubou de Baal e construiu um novo altar ao Senhor. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? E depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. E os homens então da cidade disseram a Joás, traga o seu filho para fora. Ele deve o quê? Morrer. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo realmente um Deus? Estão tentando salvá-lo realmente um Deus? Poderia defender-se quando derrubaram o seu altar.
Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Esse trecho mostra o quanto que o povo estava realmente perdido. Vemos aqui parte do povo tentando defender Baal, tentando matar o próprio juiz que Deus estava levantando para libertá-los. O povo está tentando matar esse juiz, esse salvador, porque Gideão tinha derrubado lá e quebrado lá alguns ídolos e alguns postes ídolos lá de Baal. Percebe como eles estão perdidos? Eles estão tão perdidos que eles desconhecem completamente a causa do sofrimento deles, desconhecem completamente o Deus que vai libertá-los, não só desconhecem, como até mesmo tentam atrapalhar os planos de Deus. Esse povo está totalmente perdido, com as suas vidas completamente longe de Deus. Então, queridos, é importante a gente falar sobre assuntos assim, porque as pessoas normalmente têm uma confusão muito grande ao compreender o porquê elas estão sofrendo. A nação de Israel não se esqueceu ou não sabia que eles estavam sofrendo, que eles estavam vivendo aquela desgraça, porque eles caminharam para longe do Senhor. E caminhar para longe do Senhor, entenda muito bem, sempre vai terminar em tragédia. Sempre. Eu tenho tido o privilégio de caminhar com os adolescentes aqui da rede. Toda semana eles vão lá em casa, a gente tem o nosso encontro lá, nosso PG dos teens. E eu tenho falado para eles muito do Evangelho, porque eu quero que o Evangelho ganhe o coração deles de tal forma que transforme completamente a existência deles. E eu falo algumas vezes para eles claramente: galerinha, por favor, considerem Deus no caminho de vocês. Porque desconsiderar o Senhor só traz desgraça, só traz sofrimento. E é um sofrimento tão grande, que você às vezes está tão cego, que você não consegue nem perceber, que você passa o que você passa. E a razão principal é porque você tem andado longe do Senhor. É o que aconteceu com o povo de Israel. Eles não viram aquela tabelinha do que causa sofrimento, para serem confrontados e pensar: uau, a gente está sofrendo, porque a gente abandonou completamente o Senhor. Agora, já fechando esse ponto, embora a causa para os nossos sofrimentos pode ter motivos diversos, pode ter várias razões, ele tem apenas um único propósito, que é nos aproximar do Senhor. Embora o sofrimento possa ter diversas causas, ele sempre tem um único objetivo. Causa pode ter várias, mas objetivo somente um: te aproximar de Deus. Você pode não saber o porquê do sofrimento que você está passando. Nem sempre é disciplina do Senhor, nem sempre é pecado. Pode ser outros, pode ser circunstâncias externas, pode ser o próprio Satanás, pode ser um monte de outras coisas. A causa pode ser muitas, mas o objetivo sempre é o mesmo: te aproximar do Senhor. O versículo 6, do capítulo 6, ele só acontece porque o povo estava sofrendo e sofrendo muito. E por sofrer muito, eles decidiram clamar por socorro ao Senhor. Se talvez eles não estivessem passando por aquilo, eles continuariam a viver as suas vidas medíocres, completamente distantes de Deus, apenas religiosos nominais. A gente fala um pouco sobre isso semana que vem. Mas por causa do sofrimento, por causa da provação, por causa da crise, eles decidiram então clamar ao Senhor. E é assim que acontece com a gente. Talvez você nunca orou tanto e clamou tanto a Deus como você está fazendo isso hoje, por causa do sofrimento. Talvez você nunca foi tão frequente na igreja, nunca buscou tanto ao Senhor, por causa de sofrimento. Muitos aqui estão aqui hoje, e só estão aqui porque talvez foi o sofrimento, foram as crises que trouxeram pessoas aqui, para estarem aqui. E embora possa ter diversas causas, o sofrimento tem sempre um único objetivo: te aproximar de Deus. Lembram de Jó? Conhece a história de Jó? Até quem não é muito do meio, conhece a história de Jó. Um camarada reto, justo, correto, e que sofreu pra caramba. Se tem alguém que sofreu demais, era Jó. Que dificuldade. Devia ser botafoguense, coitado, Jó, né?
que sofrimento, nada dava certo para Jó, não é não? E qual que foi a causa do sofrimento de Jó? Lembra daquela tabelinha lá? Qual foi a causa? Satanás. Satanás que foi lá e mexeu com a vida dele, né? Perdeu tudo, tudo. Filho, tudo que era bom, Jó perdeu. Tudo que era mais ou menos ficou na vida dele. Esposa e uns amigos tabajara, não é verdade? A esposa buzando na orelha, falando groselha, e 3 amigos que só falaram besteira o livro todo. Leia Jó depois. Jó, aquele início, conversa entre Deus e Satanás sobre Jó. Depois que tudo é destruído na vida dele, a maior parte do capítulo, o pessoal está tentando entender o que aconteceu. E queridos, só groselha. Mas no final Deus se revela a Jó. Deus fala com Jó no final. E é algo fantástico. E sabe qual que é a lição que Jó tira do sofrimento? Jó não descobriu o motivo que levou ele a passar o que ele passou. Ele não sabia. Deus não revelou isso para ele. Mas Jó descobriu o propósito do sofrimento na vida dele. Olha o que ele diz. Jó 42, versículos 5 e 6. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 5 e 6. Percebe? Jó dizendo, olha, tudo que eu passei, eu nem sei porque eu passei o que eu passei, mas uma coisa eu sei que aconteceu comigo. Eu achava que eu conhecia, eu experimentei a presença de Deus, o sofrimento me aproximou do Senhor, é o que Jó fala. E é esse o propósito do sofrimento em nossas vidas, é nos aproximar de Deus. Crise vem para nos colocar na direção de clamar a Deus por ajuda, porque somente nele podemos encontrar ajuda. Quando você está em crise, quando você perde tudo, quando você perde o seu chão, você percebe que você só tem a Jesus, e que bom que você só tem a Jesus, porque Ele é a única coisa que você jamais vai poder perder. A gente está lendo deuses falsos, né, do Timothy Keller, ele diz em deuses falsos, né? Você só percebe que Jesus é tudo o que você precisa, quando Jesus foi o que você tem. E o sofrimento, muitas vezes, tira tudo de você, para que você possa se apegar à única coisa que você realmente precisa, Jesus Cristo, Deus. Hoje mesmo eu li uma reportagem de um avião que ia da Austrália para a Malásia, não sei quem leu essa reportagem hoje. O avião deu um problema sério, começou a tremer, o avião todo, tremer assim, tremer tudo, o pessoal filmou dentro do avião, né? E aí o piloto disse, olha, nós vamos tentar voltar, agora é hora de você começar a orar. Rapaz, se o piloto diz isso, meu amigo, se você está no avião, e o piloto diz isso, se você for ateu, você começa a orar, tenho certeza disso, não é verdade? Por quê? Porque o sofrimento fazer uma oração, graças a Deus chegaram, conseguiram voltar, aplaudiram. Quando o pessoal aplaude o pouso, é porque o negócio foi feio. Já aconteceu com você voar assim, quando o avião pousa, o pessoal aplaude, está muito feliz, é porque o negócio não foi muito legal lá em cima não, né? Espero que você nunca tenha que passar por essa experiência, mas eu já passei. Então, queridos, o sofrimento, ele serve para nos lembrar que tudo na nossa vida acontece um propósito, e que nós devemos perguntar para Deus somente a causa do sofrimento, isso é importante, mas também a forma que Deus quer usar o sofrimento para nos aproximar dele. É isso que acontece com a nação de Israel aqui. Agora, já caminhando para a parte final, eu preciso terminar aqui. Embora o sofrimento deve sempre nos aproximar do Senhor, uma das principais causas de desgraça em nossas vidas é o afastamento do Senhor. O que acontece aqui, certo? E talvez você e eu, muitas vezes, sofremos as consequências de se viver uma vida longe do Senhor. E quando a gente começa então a sofrer as implicações disso, nós clamamos ao Senhor, como acontece aqui no verso 6. Mas deixa eu perguntar para vocês,
Por que que a nação de Israel buscou ao Senhor? Era a ausência de Deus? Ou eles procuraram a Deus porque eles estavam sofrendo demais na mão dos midianitas e estavam tentando de tudo, inclusive buscar a Deus? Entende? Eles buscaram a Deus por causa de Deus, porque estavam realmente arrependidos, ou simplesmente porque não estavam aguentando e suportando o peso de suas consequências erradas? O que você acha? Uma boa pergunta, não? Porque responder essa pergunta é ótimo para a gente. Porque quando você sofre, você decide buscar ao Senhor. Você está buscando ao Senhor simplesmente porque você quer se livrar das consequências do sofrimento? Ou porque você realmente entendeu que a causa do seu sofrimento, que a desgraça na sua vida, é porque você realmente tem negligenciado o Senhor? E parece-me que essa resposta está clara no texto, não é? A gente acabou de ler pela fala de Gideão, pela postura de tentar até mesmo matar Gideão, que o povo não parecia muito comprometido em se arrepender e em mudar. Eles estavam apenas querendo alívio para aquele sofrimento momentâneo. Aliás, olha como Deus responde a isso. Eles clamam no verso 6. Lê comigo do verso 7 até o verso 10. Então eles clamaram. Ele lhes enviou um profeta. Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Como é que Deus responde então a esse sofrimento do povo de Israel? Ele envia um profeta. Espera aí, como assim envia um profeta? Será que não seria a hora de Deus já levantar um libertador aqui? O povo estava sofrendo, Deus dá um passo em direção a eles, mas envia um profeta e não um libertador. Toma um cappuccino, bate um papo, dá um abraço nas pessoas, conhece gente nova, que legal, brinca um pouquinho, conversa sobre assuntos diversos e vai embora. Aí você pega o seu carro, sai daqui, chega ali embaixo, você é obrigado a virar à direita, e assim que você vira naquela subidinha, teu carro engasga e para, estraga o teu carro. Aqui na curva, aqui na esquina. Teu carro estragou. Aí você dá aquela encostadinha, liga o alerta, e você agradece a Jesus porque você tem seguro, você liga para o seguro e pede um socorro. O seguro diz: olha, em 10 minutos vai chegar a ajuda aí rapidinho. Você até se anima, 10 minutos, muito rápido, né? Seguro bom esse, valeu a pena pagar aquele dinheirão todo. E aí chega a ajuda chega. E aí assim que a ajuda chega, desce do carro um cara de terno. Chega aquele caminhão, aquele guincho, né? Mas desce um cara de terno, bem vestido. E aí você fala: tudo bem, você que é o mecânico dele. O cara responde: não, eu sou o filósofo. Você fala assim: o quê? Filósofo. Aí você fala assim: é que eu esperava um mecânico, né? Mas beleza. Ele vai lá, abre o teu capô, ele dá aquela olhadinha assim e fala: é pau, hein? Você falou: deu pau? Dele: é pedra. É o fim do caminho, né? Né? Se olhar assim, cara, não faz sentido. Aí você: como assim? Ele continua, né? No meio do caminho tinha uma pedra, né? E tinha uma pedra no meio do caminho. E aí você para e olha, fala: que legal, cara, que bacana que você sabe todos esses, né, esses provérbios, esses poemas, mas você vai dizer: cara, não preciso de um filósofo agora, eu preciso de um mecânico para consertar o meu carro. E eu imagino o povo de Israel reagindo dessa forma: Senhor, por favor, nos livra, nos mande um libertador, um guerreiro, alguém para resolver nossa situação. E Deus vai lá e manda um profeta. Deus manda um sermão para o povo, e o povo vai: Jesus, não é de sermão que a gente precisa agora. Por que Deus manda um profeta para o povo?
naquele momento. E eu tenho algumas razões, e eu vou fechar com essas razões com vocês. Primeiro, Deus talvez manda o profeta, porque o povo precisava saber do porquê eles precisavam de salvação. Eles tinham que ter conhecimento do porquê eles precisavam ser salvos. Eles precisavam descobrir que o maior problema deles, entenda bem, tá? Eles precisavam descobrir que o maior problema deles não era Midian, não eram os midianitas, não era a fome, não era o gado e perder os seus pertences. O maior problema deles era a ausência de Deus. E para isso a gente precisa de um profeta. Talvez você venha aqui achando que hoje o teu maior problema é desemprego, ou que o teu maior problema é grana, ou é relacionamentos, ou é filhos, ou é esposo, ou é marido, ou é qualquer outra coisa. Não, o teu maior problema é a ausência de Deus. Então você não precisa de um recrutador aqui nesse culto, que vai te ajudar a relocar um trabalho, embora isso seja muito bom. O que você precisa é de alguém que te fale que o maior problema do homem é a ausência de Deus. E é por causa disso que a tragédia humana veio. Em segundo lugar, Deus manda um sermão para eles, ao invés de enviar a salvação primeiro, manda um profeta antes do juiz, porque era justamente o que eles precisavam naquele momento. Para eles apreciarem a libertação futura, eles teriam que entender do porquê eles precisavam ser resgatados. Tim Keller diz isso. Para apreciar a libertação futura, eles têm que entender o porquê precisam ser resgatados. Quando você entende o porquê você precisou ser resgatado, isso tem implicações diretas na sua vida, nas suas atitudes, nas suas escolhas. Hoje de manhã, no bate-papo com o pessoal que vai se batizar, conversando até com o Rafael, né? O Rafael citou, nos lembrou de uma citação de Jesus na cruz. Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? A gente conversou um pouco sobre essa expressão de Jesus. E quando você entende essa expressão de Jesus, o que ela significa, quando você entende que aquela é uma expressão de que Deus naquele momento está abandonando a Jesus Cristo, por causa dos nossos pecados, isso mexe com a gente, isso faz sentido para nós, isso nos faz adorar Jesus de maneira ainda mais profunda. É por isso que nós precisamos do porquê nós precisamos ser salvos, precisamos ouvir sobre isso, precisamos entender melhor isso. Em terceiro lugar, Deus apresenta aqui para eles um profeta e não um libertador de imediato, porque Deus sempre responde com o que nós precisamos e não o que nós queremos. Às vezes você quer um alívio imediato, imediatismo, tudo para ontem. Deus, eu não quero sofrer, me livra agora disso, eu não quero passar por isso. Mas Deus às vezes não tem esse plano. Deus muitas vezes quer nos ensinar, nos corrigir, nos encorajar, nos fazer amadurecer, nos disciplinar. E mais do que alívio do sofrimento, nós precisamos da graça de Deus. Essa é uma citação que está aí, né? Não li, acho que está na citação. Não está, mas está aqui no meu esboço. É agora, né? Dale Davis diz que compreender os caminhos santos do Senhor é mais importante do que a ausência de dor. Entender os caminhos santos de Deus para você é mais importante muitas vezes do que a ausência de dor na sua vida. E para fechar, Deus faz isso com o povo porque Ele quer que o povo saiba a diferença entre arrependimento e remorso. Quando o povo diz e clama por ajuda no versículo 6, do capítulo 6, a pergunta é, eles estão arrependidos? Ou é apenas um remorso momentâneo por causa do sofrimento? Você consegue fazer essa diferenciação do que é arrependimento e do que é remorso? Tem uma tabelinha que vai ajudar a gente, e vou fechar com isso. Remorso é uma tristeza pela consequência do pecado. Remorso é você ficar abatido e triste pelas consequências devastadoras que o pecado pode ter na sua vida. Já arrependimento é diferente. Já arrependimento é uma tristeza porque você perdeu
A única coisa que você não poderia perder, que é a presença do Senhor. O arrependimento se concentra no único resultado e permanente do pecado, que é a perda da comunhão com o Senhor, a perda do Senhor. O remorso, você se entristece pelas consequências devastadoras. O arrependimento, você se entristece porque você se afastou de Deus. Porque o pecado te afastou de Deus. O remorso tem a ver com a gente. Somos nós no centro. Eu fui injustiçado, a minha vida está despedaçada. Você olha e fala, ó vida, ó céus, ó azar, mas é você. É o problema que você está enfrentando, você está ali no centro. Você ocupa muito você mesmo com seus pensamentos. Arrependimento tem a ver com Deus. Ele foi ferido. A sua natureza de Criador e Redentor é essa natureza que está sendo rejeitada. É a salvação dele que está sendo banalizada. Não é você. Não são seus sentimentos. É a Deus, é a santidade de Deus que você está ferindo. O arrependimento se concentra nisso. O remorso é uma reação de desespero, porque talvez você vai ficar sem o seu ídolo. Pessoas muitas vezes que são pegas no susto e no pecado, elas encontram uma tristeza profunda, não porque foram pegas, mas porque talvez não conseguirão mais fazer aquilo que faziam de maneira tão fácil e sem perturbação. É a reação de desespero, porque talvez vai ficar sem um ídolo. O arrependimento é a tristeza consolada, porque você ganha de volta ao Senhor. Se não é uma preocupação, porque você não sabe o dia de amanhã, no remorso, no arrependimento é uma alegria, porque você está ganhando de volta o Senhor, o relacionamento com o Senhor. O remorso, ele é um atoleiro do pecado. Ele é repetitivo, ele é intenso, ele não diminui o número de vezes. É uma obstinação. O arrependimento é um lapso. Você entende que o pecado é um lapso, mas cada vez menos intenso, e intervalos cada vez maiores entre os eventos. Não é que o arrependido não comete o mesmo erro de novo, ele comete, mas ainda assim é um lapso, ainda assim são intervalos distantes, ele não quer aquilo. No remorso, a gente pergunta para o Senhor, como Gideão fez, por que o Senhor não resolve logo isso? No arrependimento, a oração é, Senhor, capacita-me a reagir como Cristo reagiu e a lidar com esses problemas. Queridos, a gente falou um pouco sobre o sofrimento hoje da nação de Israel e de como que Deus usou aquilo para aproximar aquela nação do Senhor. Talvez você que tem passado por sofrimento ou vai passar por sofrimentos, ninguém está livre disso, saiba que é Deus querendo te aproximar cada vez mais dele, para que a palavra dele possa ganhar o seu coração, a sua mente, e possa transformar você essa noite. Abaixa a cabeça e feche os olhos. Senhor, por favor, fala com a tua igreja. Nesse instante, Deus, fala com aqueles que, de alguma forma, o Senhor deseja falar. Senhor, se tem alguém aqui hoje sofrendo, passando por dificuldades, por problemas reais, ajude, Deus, pela tua graça e pelo teu amor e pelo poder do teu Santo Espírito, a descortinar esse coração e revela para essa pessoa a fonte, o motivo do porquê a pessoa está passando isso. Todas essas ferramentas e esse momento para trazer, Deus, todos nós de volta para os teus caminhos. Senhor, nós precisamos andar contigo. E Deus, é verdade, a gente faz igualzinho à nação de Israel. Nós nos esquecemos do Senhor no nosso dia a dia. Colocamos tantas outras coisas no lugar do Senhor. Ó Deus, como que a gente perde muitas vezes o Senhor de vista e andamos pelos nossos próprios caminhos. E Deus, se a desgraça sobrevier sobre a nossa vida, que assim seja, mas para que isso resulte num retorno ao Senhor.
mas não através de um remorso momentâneo, apenas preocupado com as consequências imediatas do pecado, mas um arrependimento profundo, um desejo real de andar contigo, de se relacionar com o Senhor, de não querer perder o Senhor de vista. Senhor, trabalha a nossa espiritualidade, mexe com o nosso coração, usa todas as ferramentas necessárias, se necessário for, mas nos traz de volta para os teus caminhos, nos dá a alegria da tua salvação, nos dá o prazer de louvar ao Senhor, nos dá o prazer de servir a tua igreja, de fazer parte de uma igreja cristã. Mexe com a gente, Senhor, por favor. E Deus, se por algum motivo existe alguém aqui hoje que ainda não te conhece, que o problema talvez não é nem um esquecimento, mas ainda não andou contigo, não andou com o Senhor, Deus, se revela para essa pessoa nesse momento, mostra a tua graça. Senhor, abre os olhos dessa pessoa nesse instante e faça-a enxergar Jesus Cristo, o nosso Salvador que está vivo, que pagou o preço por causa dos nossos pecados, pecados de andar longe do Senhor, para que nesse instante possa haver confissão de pecados, arrependimento e confissão de Jesus, como Salvador e Senhor das nossas vidas. Nos transforma, Senhor, por favor. Eu sei que é difícil, Deus, mas eu te agradeço também pelo sofrimento. Eu sei que é difícil, Senhor, mas nós te agradecemos também, porque o Senhor usa o sofrimento, na maioria das vezes, ou melhor, em todas as vezes, para nos trazer de volta ao Senhor. E obrigado, porque mesmo passando por dificuldades, mesmo com o Senhor nos disciplinando, o Senhor é um Pai amoroso que nos recebe de braços abertos. Obrigado, Senhor, por essa verdade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.